Não sei se estão vendo essa aula na manhã, na noite, enfim, eu estou gravando agora de tarde, esse dia 5 de abril, domingo. Estamos aqui, então, gravando essa aula do capítulo 7 de Filosofia do Sistema Marista de Ensino, cujo o título é Persuasão e Convencimento. Tá? Bom, eu havia passado para vocês aquele trabalho que vocês vão entregar na outra semana, ou seja, dia 14, e já havia indicado a leitura ali das primeiras páginas do capítulo para vocês fazerem a leitura e também se apropriar desses conceitos que norteiam o próprio título do capítulo, chamado de Persuasão e Convencimento. Basicamente é bem fácil, né, diferenciar um do outro, mas o capítulo ele vai um pouco mais além, obviamente, né? Ele vai buscar lá no início da história da filosofia, por exemplo, né, no debate que Sócrates, Platão faziam com os sofistas. Ele vai trazer isso de volta, mostrando a importância da retórica, da fala. Vai trazer algumas coisas também sobre a democracia e da democracia ser o espaço de fala, e por ser um sistema político que a estrutura dele praticamente toda, né, se dá por meio do discurso. Estudar esse assunto se torna muito importante, né? Se a gente pensar que grande parte das instituições das quais a gente estamos vinculados, né, por exemplo, instituições políticas, jurídicas, todas elas funcionam por meio da fala, do argumento, né? Se vence, debate, se conquistam coisas a partir do que? Da fala, né, do poder de convencer ou de persuadir pessoas. O próprio nosso sistema econômico da qual a gente está inserido, que se chama capitalismo, é um sistema que age diretamente, ele utiliza os dois meios diretamente para a gente comprar alguma coisa, para a gente adquirir alguma coisa. Por muitas vezes o capitalismo usa da persuasão, ele vai nos nossos sentidos para nos tocar, mas por vezes, né, somente ser levado pela persuasão às vezes não dá. Às vezes a pessoa é um pouco mais né, resistente nesse sentido, e aí entra o papel, por exemplo, do vendedor, que vai te mostrar, vai te convencer, vai te mostrar um leque de argumentos tão favoráveis para te adquirir aquele determinado produto que tu acaba aderindo. Então, ou seja, né, é um módulo que é um capítulo, um módulo que trabalha com a filosofia da linguagem, mas ao mesmo tempo assim que parece ser um assunto um pouco chato, é um assunto muito interessante, né? É um assunto bem bacana da gente estudar, porque você que, como eu disse ali anteriormente, o nosso sistema, a nossa vida está baseada dentro de persuasão e convencimento. A gente passa o dia inteiro, o tempo todo, tendo contato com esse tipo de coisa e usando dessas ferramentas também. Então, nós vamos entrar aí. Eu acho que essa aula eu vou dividir em 2 blocos para dar um espaço maior para a gente, né? Não ficar tudo uma aula muito pesada de 1 hora, então acho que eu vou fragmentar ela. E aí eu vou postando, então, as partes dela durante a semana, tá bem? Mas vamos lá, a gente vai até aí as páginas, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente vai a primeira parte aqui, mais ou menos até a página... até a página 12 ali, até o box do Schopenhauer, a gente vai até ele ali, tá bem? Aí depois eu faço a outra parte da aula com a segunda metade do módulo ali, para não ficar uma coisa muito extensa, fica muito pesado também para subir essa aula exatamente. Tá bem? Então vamos lá. Então a gente... travando aqui. Nós vamos caminhar um pouquinho nesse sentido de entender, então, argumentos ou estratagemas. Então, no capítulo ali no início, ele vai trazer um pouco de uma historinha de um cineasta, de um produtor que, em 1938, simulou, né, uma invasão alienígena da Terra por meio do rádio. Como o rádio tem aquele recurso somente da voz, né, e recurso sonoro,
as pessoas não visualizavam, não visualizam até hoje. Hoje a gente até, o próprio conceito de rádio mudou, né? Mas que você está ouvindo rádio e vendo o locutor ali. Mas, obviamente, se a gente está falando do século XXI, né? Aqui no ele está falando ali de 1978, onde um produtor, um radialista na rádio CS, ele simulou uma programação musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos. Então a notícia, né, em edição extraordinária, na verdade era o começo de uma peça de rádio-teatro. Então, e essa interrupção e todo esse pânico causado, né, porque as pessoas só ouviam aquilo, uma série de pessoas ouviam, né, de se tratar de então, esse exemplo é bem bacana, né, para a gente conhecer um pouquinho assim, e traz isso para abrir a discussão do que vai ser esse capítulo, tá? E cara, assim, é muito difícil a gente não falar, a gente entrar nesse capítulo aqui e não falar da nossa realidade, não falar, por exemplo, das fake news, não falar das redes sociais, de internet, quantidade de vídeos, anúncios e coisas que a gente vê o tempo inteiro, entendeu? Principalmente, acho que a questão das notícias falsas, os fake news, as correntes que são passadas pela internet, qual é a finalidade de existir tudo isso, né? E o quanto de pessoas acabam se deixando levar por isso, né? O quanto de pessoas tomando isso como verdade, levando e não verificando a questão sendo dada ali, que está sendo passada, né? Ou seja, hoje, ao mesmo tempo, uma contradição do período que a gente está vivendo, porque ao mesmo tempo que a gente tem tanta informação rolando, circulando, a gente, a grande maioria das pessoas não é capaz de pegar aquela notícia antes de passar ela adiante, pegar e jogar no Google e dar uma olhada ali, uma filtrada, 3, 4, 5 sites, ver o que estão falando ali, se realmente confere aquilo ali, se é aquilo ali mesmo. Ou seja, são coisas que ferramentas que também estão disponíveis, mas que a gente não está sabendo lidar muito bem com isso. A gente está passando agora por esse momento aí da pandemia também, e a gente vê muita notícia falsa, muita coisa rolando, entendeu? E as pessoas se informando por aquilo ali. Então, ou seja, né, entra dentro do que o capítulo vai chamar aqui, do que o próprio Schopenhauer falou, né, dos estratagemas para se vencer um debate, para se ganhar algum tipo de discussão. Schopenhauer escreveu um livrinho, que eu tenho esse livrinho, mas não estou com ele agora aqui, que é 38 lições para você vencer um debate. Então, o 38 estratagemas para você vencer um debate. Então, o Schopenhauer, ele lista uma série de coisas, né, que é um livro muito usado, por exemplo, o pessoal da comunicação, do jornalismo, da política, né? É um livro interessante, ele é bem fininho, assim, ele deve ter umas 60 páginas, mais ou menos. Ele é uma montão de escritos do Schopenhauer, que ele vai mostrar, né, que estratagemas, como o próprio nome já diz, né, é uma estratégia para se vencer algum debate. A gente pensar, por exemplo, debates políticos, esses que aparecem na televisão em épocas de eleição, né? Muitas pessoas, acho que a grande maioria do eleitorado, quando vai para ver um debate, ele quer ter o quê? Ele quer ter uma noção geral do seu candidato. Porque, a gente sabe que a grande maioria das pessoas não acompanha a política no dia a dia, né? Não tem tempo para acompanhar a política, as notícias, ou ficar verificando os seus candidatos todos os dias, o que eles estão fazendo. Então, a maioria das pessoas assiste os debates com uma finalidade de escolher o seu próprio candidato ali, né? E aí, por muitas vezes, né, esses debates, eles ganham um tom decisivo ali na hora da televisão, né? Os candidatos vão para resolver a situação ali, para captar o máximo possível de eleitores, porque sabem que ali é que vai se dar a grande propaganda, né? Não é nem ouvindo a propaganda política, porque a gente sabe que a maioria das pessoas, quando
toca propaganda política no rádio, ou na televisão, ou desliga, ou bota uma outra música, troca de estação. Enfim, a gente sabe que as pessoas não têm essa paciência para acompanhar. Não é todo mundo, né, que faz isso, mas a grande maioria. Então, a gente precisa pensar nesse sentido assim, que, tipo, bom, vou parar para ver esse debate hoje, porque as eleições estão chegando, daqui a uma semana eu vou ter que votar, ou como é o debate da Globo, que acaba sendo, né, o grande debate que acontece sempre na quinta-feira, antes das eleições. Né? As eleições acontecem no domingo, na última quinta, antes é o debate final que sempre acontece na Rede Globo, não sei, tem maior audiência, mas sendo que já existe uma série de debates que vem ocorrendo meses antes das eleições com os candidatos, né? Até mesmo quando eles ainda são pré-candidatos. Então, ou seja, mas as pessoas deixam para decidir ali, né? Que é muito. Não é todo mundo, óbvio, né, gente? Mas muita gente deixa para decidir ali, na véspera. Então, se pensar assim, bom, então, o que faz o cara no debate, né? O que aquele político, ele ao ir ali, por exemplo, uma decisão, ele vai usar de tudo, entende? Principalmente de estratégias para conseguir vencer. Desequilibrar um candidato, por exemplo, é um estratagema. É quando você pega alguma coisa, né? Quando pega alguma coisa pessoal de um político, quando tu pega alguma coisa assim que vá agir no emocional dele. Isso o Schopenhauer diz isso lá no livrinho dele, né? Que diz, olha, cara, tu quer vencer um debate, tu tem que jogar sujo. Não adianta tu ir para um debate e tentar ser o mais correto possível. Porque debate é debate, entendeu? Ou tu vence, ou tu perde. Então, tu tem que jogar com tudo que tu tem que ser sujo. Literalmente, o Schopenhauer joga nisso, né? Então, quer dizer, a estratégia é essa. E se a gente pensar, mas, pô, isso aí é errado, moralmente, eticamente. Mas a gente não está discutindo isso no campo moral. A gente está discutindo isso num campo de vença o mais forte, entendeu? Um campo de medição, de verificação de forças. Não é? Ninguém está discutindo o aspecto moral da coisa. E por exemplo, também aplica-se não só a política, mas também, por exemplo, ao mercado. Entende? Quando um vendedor está lá na loja e ele, por exemplo, a gente sabe que muitos vendedores ganham recompensa, né? Como é que a gente chama? Quando o vendedor ganha pelo que ele vende, como é que a gente chama? Esqueci, fugiu a palavra agora. É uma bonificação pela quantidade de vendas que ele faz. Né? E a gente pensa, bom, velho, será que o vendedor ele realmente está preocupado se o cara vai usar o produto, se o cara vai conseguir ter dinheiro para pagar, se aquilo ali não vai afetar a vida dele de alguma maneira? Você acha que o vendedor está preocupado com isso? Entendeu? Ele não está preocupado com isso. Por quê? Porque ele quer, o que importa ali é vender. Ele está ali para vender. Agora, se tu não vai ter dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito, não é teu. Né? É tu que tem que te virar nessa situação aí. E isso é muito, né? Porque você imagina, tem até acho que um vídeo do Porta dos Fundos que fala que é o garçom sincero, acho que é, né? Que mostra, assim, o cara chega num lugar para pedir alguma coisa, um prato, e começa a falar como o prato é feito e tal. Todos os ingredientes que levam, quanto aquele prato acaba prejudicando o ambiente e tal, usado animais, como foi usado um feto de um bebê de gado para fazer, não sei o quê, e começa a usar uma série de exemplos, assim, que é o vendedor sincero. E isso não rola, entendeu? Dentro do mercado. Isso é uma ficção. Por quê? Porque ambos, tanto na política quanto no mercado, a finalidade é a mesma, é vencer. Né? Fazer com que, por exemplo, na política, vencer o debate, ganhar o pleito eleitoral. E no mercado, vender, fazer com que você compre, consuma, adquira os produtos e entre dentro, faça a roda da economia girar. Então,
cada vez aí que um anúncio é exibido na TV, antes, né, de algum vídeo na internet, no vidro traseiro de um ônibus ou no outdoor de uma avenida, que você vai passar a vir para a escola, por exemplo, alguém está tentando convencê-lo de algo, de algum produto ou serviço, né, que são produtos bons, desejáveis, estimulando então vocês a comprar. Então, aquilo que eu falei no início, o tempo inteiro, a todo momento na nossa vida, nós estamos sendo ou persuadidos ou convencidos de alguma coisa, tendo em vista que estamos dentro de um sistema, né, que utiliza dessas ferramentas para funcionar, né? Ele precisa disso para funcionar. Bom, então, quando você aqui vai falar do horário de você, né? Quando você assiste o horário eleitoral gratuito na TV ou escuta no rádio, os políticos em campanha também estão tentando convencê-los de algo, no caso, a votar neles, né? Bom, então, em todos esses casos, os discursos utilizados, os slogans publicitários, plataformas políticas, notícias, entre aspas, reais, valem-se de mecanismos de linguagem estudados pela filosofia desde suas origens gregas, a força dos argumentos ou a lógica dos estratagemas, tá? Enquanto os primeiros apresentam razões suscetíveis de análise e avaliação, os segundos são menos razões e mais truques, por meio dos quais damos a impressão de fornecer razões sólidas. Então, os argumentos, o argumento ele está mais relacionado, né, com o convencimento. O argumento ele liga-se direto com o convencimento. Né? Se eu pegar aqui uma canetinha, deixa eu ver aqui. Né? Por quê? Porque o argumento ele vai utilizar da razão. Né? Ele não vai ter um cunho, por exemplo, apelativo para o campo emocional. Né? O argumento, ou seja, eu tento te convencer de que eu sou melhor do que o candidato do lado. Entende? Como é que eu te convenço? Eu tento te mostrar por meio, né, do meu programa eleitoral, das minhas propostas, até mesmo das minhas limitações, dizer, olha, isso aqui é meio difícil de ser feito, não vou conseguir fazer, entendeu? Eu vou tentar resolver isso aí, mas é muito difícil de eu conseguir, porque, sei lá, minha proposta não vai tanto para esse lado aí, eu sou um político mais do lado social, econômico, eu vou trazer alguém que seja, né, um expert nesses assuntos, mas sem também desprestigiar o lado social e tal. Ou seja, eu tento mostrar, o argumento ele tem um apelo mais racional da coisa, né? Enquanto os estratagemas e a lógica, né? Porque não é porque uma coisa é lógica que ela é correta. A gente viu no passado que dentro do campo da lógica, das definições, por vezes há, né, argumentos errados. Argumentos, por exemplo, que não são corretos, mas logicamente estão certos. Vocês vão lembrar disso, né? Que a gente vai pensar assim, que tipo, a lógica é o que faz, né? Tu tem um argumento, um segundo argumento, e o terceiro tem que ser conclusivo daqueles dois primeiros. Se ele é conclusivo daqueles dois primeiros, né, premissa A, premissa B, e a conclusão ela é derivada das premissas, este argumento ele está correto, logicamente correto. Mas não quer dizer que ele esteja certo, sabe, moralmente, enfim. Então, não é porque é lógico que é correto. Entende? Então, você precisa sempre analisar e usar bem a razão, para não cair, né, no que eles chamam dos estratagemas aqui. Tá? Então, os argumentos, eles apelam mais para a razão, enquanto que os estratagemas, ou o convencimento, né, ele vai cair mais para o lado lá, emotivo da coisa, tá bem?
Então, os estratagemas aqui, né, podem se usar de truques para dar uma impressão de fornecer razões, das quais, né, fornecer razões sólidas para as conclusões ali. Bem, então, isso aqui me lembra muito aquele filme, o Tropa de Elite, que naquela cena do treinamento, o Capitão Nascimento está com os caras todos lá contando uma história, e os caras estão meio que dormindo, estão não sei quantas horas sem dormir, e ele destampa uma granada e dá pro cara segurar, pro cara não dormir, né? Se manter acordado, porque tá com uma granada na mão. E toda vez que alguém pisca, cochila, ele volta de novo pro início da história. E me lembra esse slide, porque a origem da palavra estratagema, você me lembra? Estratégia. Vem do grego estratégia, do alemão não sei o que, do polonês tal. Do russo, ele vai dando todas as palavras, né? Meio que parece isso aqui, né? A origem da palavra estratagema. Então, do grego, estratagema, margem de manobra, artifício de guerra. Não deixa dúvidas de se tratar de uma técnica, ou seja, um artifício de guerra, né? Não deixa de se tratar de uma técnica que possui um objetivo de convencer, de trazer a pessoa para o teu lado, de trazer a pessoa para a tua opinião, tá bem? Então, aí talvez essa aqui é a parte mais importante do capítulo, dessa aula que a gente está falando, né? Esse assunto todo que nós estamos aqui conversando. Vou mudar de lado, passei para cá. Tá? Então, assim, como a diferença, então, né? Convencer pessoas. Então, todo e qualquer discurso pretende apresentar-se como verdadeiro, não é mesmo? Ou seja, eu estou aqui discursando e estou tentando fazer com que isso possa parecer verdade, né? E olha aqui, o não é mesmo no final, isso é uma forma, né? Isso é um estratagema, é uma utilização. Quando eu estou falando alguma coisa, estou dizendo para vocês, olha, não é, né, fulano? Eu estou trazendo, aí, pô, mas tu concordou comigo, cara. E aí tu coloca a pessoa numa contradição própria, né? Então, ou seja, são instrumentos, né, que nós utilizamos para convencer ou persuadir. Então, note que mesmo quando nos expressamos dessa forma, terminando com não é mesmo, indica um estratagema de persuasão, pois induzimos o interlocutor a concordar com o que foi expresso anteriormente. Gente, políticos, olha aqui, ó. Olha, aqui a câmera. Políticos, tá? Os políticos utilizam muito disso, cara. Discurso de palanque, entendeu? Os caras vão lá e falam um monte de coisa que é o que as pessoas teoricamente estão sentindo, sabe? Mas entre o que as pessoas estão sentindo e a realidade, a necessidade real ou a complexidade de se fazer valer algum tipo de coisa daquelas que se está pregando ali, tem uma diferença abismal, enorme entre as coisas, entendeu? Uma coisa é o cara, eu subir num palanque político e falar tudo aquilo que as pessoas gostariam, e angariar votos. E a outra é eu chegar lá como político agora eleito, e dentro de uma estrutura toda, né, que tem executivo, legislativo, judiciário, que tem um orçamento para ser, né, para ser colocado em jogo e fazer valer aquilo tudo que eu estou dizendo. Entende? Então, por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso, porque a grande maioria das pessoas no Brasil não são politizadas, né? A gente vive em um país em que a própria educação é desvalorizada, a educação pública é desvalorizada, as pessoas não são ensinadas, treinadas a pensar, a analisar um discurso, né? E isso faz total diferença ali na frente, entendeu? Isso faz total diferença para a sociedade que a gente tem, para o mundo que a gente vive, né? Quando a gente entra e compara, por exemplo, nossa sociedade com os países europeus, e percebe, os caras são, né, os caras aprovam medidas ambientais, mas é porque lá
todo um sistema também educacional por trás que faz com que os próprios cidadãos sejam mais né, sejam mais críticos, menos tolerantes com algumas coisas dos próprios políticos, coisas que os políticos falam, fazem, atitudes, né? Então, ou seja, a gente percebe isso. Só que tudo isso passa justamente pelo quê? Passa por um campo da educação, passa por um campo de treinamento. Precisa mostrar, por isso que a gente está aqui hoje na escola, embora à distância, mas a gente está aprendendo, e eu tenho certeza absoluta que vocês, depois da aula, depois de ler esse capítulo, vocês vão sempre olhar com esses olhos críticos desse assunto. Né? Vocês vão começar a olhar o mundo, enxergar o mundo com uma criticidade que talvez vocês não esperem, mas isso é um argumento ou uma persuasão? Isso está querendo o quê? Que tipo de propaganda é essa? Que tipo de discurso é esse? O que está por trás disso tudo? Antes de tudo, é uma interpretação, né? Então, é muito bacana falar desse assunto. Eu digo mais, o capítulo parece um pouco chato, mas ele abre para muitas discussões para ser feitas, tá bem? Vamos lá, mais um slide. Então, convencer. Há uma diferença entre convencimento e persuasão. Os termos se confundem, mas a diferença está nos detalhes de cada definição. Por exemplo, se no ato de convencer, se no ato de convencer está contido também o ato de demonstrar, o mesmo não ocorre na persuasão. Tá? Por isso eu falei para vocês, o convencimento ele está relacionado, ele tem um apelo mais racional da coisa. Né? Tu vai mostrar para as pessoas, por exemplo, por A mais B. Vamos pensar o seguinte, entendeu? Comprar um carro. Não tem um carrinho aqui, né? Eu quero, só um pouquinho. Muito bem. Então vamos pensar o seguinte, isso aqui é um carro, né? Vocês estão vendo, é um carrinho. E o que vai acontecer aqui? Ó? Digamos que esse carro seja um carro de verdade, tá? Vocês estão indo na montadora, lá na revenda, comprar um carro. E eu sou o vendedor do carro e eu vou vender para vocês esta linda caminhonete off-road, modelo 2021 já. Vocês vão ver que ela tem rodas duplas atrás, tração 4x4, né? Tem a versão com guincho e a versão sem guincho, mas eu quero que vocês comprem a com guincho. Vocês ainda podem fazer um dinheiro comprando ela. Né? Ela tem essa aparência enferrujada, mas na verdade não é, né? Isso faz parte de uma pintura retrô, tá bem? Então eu vou mostrar para vocês todos os benefícios que este carro tem. Eu quero mostrar para vocês que, por exemplo, um carro com rodas grandes para a cidade, por exemplo, de Rio Grande, Pelotas até mais, porque é tapado nos buracos, né? Para essas cidades aqui da região sul é super importante, porque tu tem uma série de ruas que são esburacadas, são com saibro, às vezes chove, alaga, e se vocês morar no cassino ainda mais, olha, é muito importante, se tu mora no cassino tem que ter um carro desse, entendeu? Porque no inverno, quando cair aquelas semanas de chuva, vocês vão conseguir passar tranquilamente pelas ruas do cassino sem serem afetados. E eu vou te dar uma série de argumentos que você não diz, não, peraí, cara, pô, mas esse carro que o Luciano está querendo me vender é bom mesmo, hein? Eu acho que esse carro realmente vai fazer diferença. Acho que é esse carro que a gente está precisando na nossa família, né? Até porque ele parece assim, dentro dele, né? E vocês não vão sentir falta de porta-mala nesse carro aqui, porque vocês têm a parte de trás da cabine. E eu vou mostrar para vocês, eu estou convencendo vocês, estou dando argumentos, estou dando uma série de
características e de qualidades desse veículo que vocês vão sair da revenda dizendo, não, eu acho que é esse carro que a gente precisa. Tá? Bom, agora, mudando o exemplo, vocês chegam na revenda no segundo exemplo agora. Tá? E eu capto uma conversa muito rápida com o meu interlocutor e de cara, esse magrão aí, eu sou vendedor, né? Esse magrão aí tá com uma cara de quem tá comprando o carro não por necessidade. Pelo que ele já conversou comigo, ele quer um carro não para atender as necessidades de morar assim, de morar na zona rural. Ele quer o carro para aparecer, entendeu? Ele quer para, sei lá, ele foi promovido no trabalho, ele se separou da mulher recentemente, ele quer dar um up na vida dele, assim, que vai mais pro lado moral, do ego dele. E eu começo, aí eu vou para um outro lado, vou apelar pro lado emotivo do cara, entendeu? Eu vou dizer, olha, meu, esse carro aí, cara, é carro de um outro padrão econômico, entendeu? Esse carro eu só vendi pra cara aí, ó, cara com salário de 90 mil reais por ano, entendeu? É cara que tem muita grana que tá comprando esse carro, tu viu só? Aí eu vou lá na internet e acho umas celebridades que andaram, que tem esse carro, entendeu? Eu começo a entrar no lado mais dele, achar que realmente, olha, ele precisa daquele carro ali, porque o status dele na sociedade vai se modificar, entendeu? E aí eu tô indo, olha, cara, as mulheres vão cair pra cima do teu carro aí, entendeu? Tu vai ser o cara com esse carro. Eu já tô usando de uma outra estratégia para fazer ele comprar, né? Não estou dando razões, convencendo ele, dizendo, olha, cara, as tuas necessidades condizem com esse veículo que eu tenho. Eu estou indo para um lado mais emotivo da coisa. Tá? E isso, cara, por vezes as duas coisas trabalham muito juntas, entendeu? Muito juntas. Eu até digo para você que a maioria das vezes elas estão propaganda dentro de um discurso político, tá? E isso vai acontecendo. A gente precisa estar atento ao como isso se apresenta pra gente, tá bem? Gostaram do meu carro? Show de bola, né? Esse aqui é um super carro. Eu fui convencido a comprar ele, né? Eu não fui persuadido, eu fui convencido a comprar. Tá bem? Vamos pro próximo slide aqui. Então, convencer indica o ato de demonstrar por meio de argumentos o uso de dados, fatos, estatísticas, ou seja, nele é um apelo à razão. O que eu estou falando para vocês. Então, você pega o carro, mostra a tabela de qualidades do carro, tudo que o carro tem, que ele apresenta, o quanto isso vai mudar, vai te trazer benefícios, né? E você passa a analisar aquilo de uma forma um pouco mais racional, menos emotiva. Tá? Bueno, vamos lá. Então, o interlocutor aparece em segundo plano, né, na situação, em sua capacidade de apenas compreender e aceitar o que não é passível de ser colocado em xeque pela força da evidência que se dá nos argumentos. Então, né, que a gente está falando no ato de convencer. Bom, aí a gente vai para a persuasão, que eu também já falei aqui, né? Acabei que naquele exemplo ali eu já usei os dois. Mas vamos lá, vamos pular o slide aqui, vamos pelo menos fazer a leitura dele. E se tiver alguma coisa a mais para falar, a gente coloca aqui. Mas olha aí, ó. Por outro lado, persuadir remete à utilização de técnicas para inflamar o espírito do interlocutor, geralmente com recursos de caráter emocional subjacentes à argumentação. A persuasão, ao invés de basear-se em evidências, muitas vezes é sustentada por opiniões morais, subjetivas ou até mesmo falsas. A essa arte de convencer por meio de estratagemas, os gregos deram o nome de retórica ou arte de persuadir. E aí a gente vai cair lá pro lado dos gregos. Vamos embora. Nascimento da retórica. Tá, gente? Por quê? Vamos fazer uma pausa aqui e agora eu vou explicar para vocês aqui como é que a gente vai chegar. Tá bem?
Grécia, tá? Grécia Antiga, século IV a.C., Sócrates, Platão, Aristóteles, tá? Cada um no seu devido tempo, tá? Então, o Aristóteles não viveu junto com o Sócrates, tá? Então, como é que era, e vocês vão lembrar disso do ano passado, mas vamos fazer uma recapitulação aqui, tá? Os gregos inventaram a democracia e lembrando que a democracia para os gregos, né, ela era um sistema que ao mesmo tempo ele era excludente. A gente não pode imaginar uma democracia como a nossa. Aquele exemplo que eu sempre falo na sala de aula, né? A nossa democracia, ela é plena. Por quê? Porque no dia do voto, no dia da eleição, o voto daquele cara lá que está catando o lixo do teu condomínio, abrindo o container de lixo para pegar a comida ou alguma coisa, sei lá, material reciclado, o voto desse cara tem o mesmo peso do voto, sei lá, do Silvio Santos, entendeu? Tem o voto deles vale a mesma coisa. Claro, né, que aí é a questão, né, quem consegue influenciar mais por meio do seu poder econômico e tal, aí é outra coisa. Mas falando em termos de voto, o voto vale a mesma coisa. E eu estou pegando dois exemplos de um cara que está na condição de miséria na sociedade e de um cara que é bilionário. Entendeu? O voto vale a mesma coisa. A nossa democracia, ela não exclui. Ela coloca todo mundo no mesmo nível. E isso é democracia. Entendeu? Isso é democracia. Dentro de todos os problemas que a nossa democracia tem no Brasil, o voto é perfeito. Porque tu não seleciona ninguém, entendeu? Tu não está dizendo, olha, índio não vota, analfabeto não vota, afrodescendente não vota, imigrante, né, filhos de imigrantes não votam, filhos de imigrantes nascidos no Brasil não votam. Não. Desde que tu tenha, né, a tua cidadania aprovada, já era. Tu vai votar, entendeu? E essa é uma questão, porque na Atenas, lá quando eles inventaram a democracia, era diferente. Porque ser cidadão ateniense tinha uma série de itens que tu precisava cumprir. Né? Tu tinha que ser filho de pai e mãe ateniense. Tu tinhas que ter uma renda, por exemplo, uma renda alta, né? Que eram propriedades. Tu tinha que ter propriedades de terras, escravos. Tu tinha que ter... não me lembro mais. Tá? Mas isso, por exemplo, tu bota ali, ser nascido em Atenas. Tá? O original, filho de pai e mãe. Ter uma porcentagem de terra. Ter uma renda X. Pô, tu já tirava uma galera toda do jogo, entendeu? Político. E tu fazia com que somente ali uma pequena porcentagem da população pudesse votar e participar das decisões. Só que aí que está, aonde é e como se davam essas decisões. Né? Era democrática? Era. E isso fazia com que todos os dias o cidadão ateniense ele tivesse que ir até a ágora, que era a praça, né, pública, onde se davam os debates políticos. Então é aquela coisa assim, né? O debate é mais ou menos como acontece até hoje. Por exemplo, quem olha aí a sessão da Câmara, né, TV Senado, essas coisas, vocês vão ver. Quase todos os dias alguma coisa está sendo votada. É ali que acontece a política. É ali que se dá as mudanças, entendeu? Os caras estão lá discursando e às vezes ficam... Eles têm um tempo para discursar, né?
mas às vezes eles até ultrapassam o tempo do próprio discurso, porque eles estão usando justamente da argumentação para conseguir ilustrar a sua posição no voto, entendeu? O cara quer dizer lá que é importante ou não tem relevância nenhuma, mas ele vai lá e faz um discurso e tenta, na medida do possível, convencer ou persuadir, vai depender da escolha que ele vai fazer, né? A outra maioria dos políticos a tomarem a opinião dele e votar junto com ele, né? Então, isso é que os gregos inventaram. Quando eles inventaram a democracia, a democracia, ela tem por sua excelência e sua natureza o discurso, o lugar de fala, né? Então, só que como é que eu sobrevivo, por exemplo? Eu sobrevivo num sistema que exige de mim a oratória, a retórica, né? A capacidade de dialogar e de debater, e de bater de frente com as outras pessoas, não na força física, entendeu? Porque aí ele está mudando o paradigma da sociedade. A sociedade grega já está civilizada, já não está mais no tempo do Aquiles, do Heitor, onde os caras discutiam na espada. Agora a discussão, a mudança política não se dá na guerra. Até tem uma série de guerras, entendeu? Mas primeiro tu tenta a mudança por meio do quê? Da política. Né? Por meio da diplomacia, da política, da tentativa, do convencimento. E se não for possível, aí vai para as vias de fato. Mas a sociedade aí no século IV já está civilizada, né, o suficiente para inventar um sistema que até hoje é o melhor que foi inventado. Né? Winston Churchill diz, né, a frase dele famosa: a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras. Né? Quer dizer que não tem um outro sistema pior do que a democracia. Porque ela dá chance para as pessoas participarem. Só que aí pensa o seguinte, né? Tu tá na Grécia no século IV a.C. E tu não é cidadão. Tu mora lá, tu trabalha, tu não é nem escravo, entendeu? Mas tu vive de trabalho, sei lá, artesão. Tu não vota. Tu não tem direito de participar das decisões da cidade. Porque as decisões da cidade são tomadas num campo muito pequeno de uma oligarquia, ou seja, de um grupo de pessoas. Então, ou seja, né, a democracia ateniense ela não é completa, não é tudo isso como a gente imagina. Mas eu estava falando lá na questão de sobreviver dentro desse sistema, né? Como é que tu sobrevive? Agora, um outro exemplo, tu é um cara rico, entendeu? Tu tem o título de cidadão ateniense, mas tu não é um cara apegado à fala, à oratória. E aí, o que tu faz para participar da vida política? Como é que tu vai pro debate? Já digo, tu não vai, né? Tu não vai ir pro debate. Por quê? Porque tu não tem condições. Tu vai ser esmagado, né, por pessoas muito mais hábeis que dominam a retórica. E aí é que entra, tá, uma questão importante, que são os sofistas. Tá? Os sofistas, vamos passar aqui, tá? Eles são os caras da Grécia Antiga, até, por exemplo, o surgimento de Sócrates, né? Porque os sofistas, eles faziam um papel, esse papel que eu estou falando para vocês, de debatedores, dos mestres da oratória e da retórica. Existiam essa figura que não era muito voltada para o campo educacional. Você pode dizer que eram, entendeu? Que os sofistas ensinavam alguma coisa, até tem,
até tem, entendeu? Mas a educação sofista seria o que a gente chama hoje, assim, fazendo uma comparação muito, muito tosca, mas seria o ensino profissionalizante, sabe? Seria o Senac da vida ali. Tu ia treinar para fazer aquilo, entendeu? Tu ia treinar para apertar parafuso. Aonde o cara te desse uma outra coisa que fugisse de apertar parafuso, a tua racionalidade não ia mais do que aquilo ali, entendeu? Os sofistas, eles tinham essa técnica, porque eles vendiam, tá? Discursos. Então, eu volto lá, eu era um cara que, bom, era rico, eu era cidadão ateniense, mas eu não era bom de discurso e eu tinha que votar. Eu contratava um sofista. E esse cara ia pra lá e me montava um puta num discurso, entendeu? E se eu quisesse, pagando mais, ele até ia fazer o discurso para mim. Mas, ó, eu vou trazer o Protágoras aqui, que vai fazer um discurso para mim. Então, esses sofistas, eles não tinham esse comprometimento que eu falei educacional, no sentido de uma educação voltada para a liberdade do ser, uma educação emancipadora, uma educação que liberta o indivíduo, que ensina-o a pensar de forma diferente, como esse conceito que vai surgir lá com o próprio Sócrates, entendeu? Essa ideia toda, né, de educação que muitos aí falam, isso está lá no Sócrates, entendeu? Paulo Freire era filósofo, né? Então ele busca esse exemplo. Não foi ele que inventou isso aí. Isso está lá no século IV antes de Cristo. Por isso que o Sócrates é o Sócrates, entendeu? Porque o cara inventou muitas coisas. E quando ele quer dizer lá para os caras, conhece-te a ti mesmo, ele está mostrando isso. Olha, cara, a filosofia tem que servir para te usar na tua vida, porque se tu conseguir incorporar ela e aplicar no teu cotidiano, tu vai ser um ser diferenciado. Porque até então, o que prevalecia era essa educação sofista, essa moral sofista, que é uma moral, como diz os outros críticos, né, o próprio Platão, Sócrates, Aristóteles, que é uma moral sem moral, porque não está preocupada, né, com as consequências daquela. A educação sofista, ou a técnica sofista, a finalidade é vencer. É vencer. Entendeu? Então ela não tem se aquilo vai gerar uma consequência muito grande, se aquela decisão que está sendo tomada ali vai colocar milhões de pessoas na miséria, se vai excluir uma outra porcentagem da população. Mas os caras não estão nem aí. Entendeu? Um pouco se lixando pro negócio. O que importa é sair e vencer. E se a nossa decisão vencer, olha, cara, a gente deu certo, é isso aí. Eles são os caras opcionais, entendeu? Eles agem, eles são pragmáticos naquilo. Só que tem uma coisa, no campo do discurso, ninguém vencia os sofistas. Ninguém. Por isso que esses caras dominaram a cena política da Grécia do século IV. Entendeu? Porque é só com Sócrates, que não tinha condições de bater de frente com os sofistas, que a real é essa, entendeu? O Sócrates, ele não tinha condições de fazer um discurso para bater de frente com os sofistas. Por quê? Primeiro porque o Sócrates tinha um problema de dicção, de fala enorme, né? Que dizem, que eu nunca encontrei a definição certa, se ele era gago ou fanho, mas alguma dessas coisas ele tinha, né? Um problema de dicção que ele não conseguia cursar em público, né? O Sócrates, ele não conseguia. Então, quer dizer, não tendo essa capacidade, por exemplo, de força vital, né, de algo da sua própria natureza, de bater de frente com eles, ele faz o quê? Ele começa a problematizar os discursos dos sofistas. Ele começa o quê? A encontrar as falhas dentro do próprio discurso e apontar aquilo ali e mostrar, olha, cara, vocês estão acreditando nisso que ele está falando, vocês não estão pensando nisso. E aí ele começa a problematizar. E ao problematizar os discursos, ele está ensinando as pessoas a pensar. Ele está ensinando as pessoas uma outra técnica que até então não existia, que é a técnica, por exemplo, da filosofia, tá? Que é
o que o próprio Sócrates vai chamar de maiêutica, né? Depois o Platão vai chamar de dialética, o próprio Aristóteles, que é o embate entre as opiniões, tu pegar alguma coisa e a partir daquilo ali tu ir destrinchando aquilo que o cara está falando até mostrar que ele está se contradizendo propriamente. Então, ou seja, é com Sócrates que nasce essa problematização. Mas até então, né, até Sócrates, a cena